Língua Portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 5. Aula 2. Olá, meninas! Olá, meninos! Fizeram muitas máscaras? Ou fizeram enfeites para alguma festa? Tem gente que gosta muito mais de preparar a festa do que participar da festa. Fazer os enfeites, as bandeirinhas, colar, pregar as bandeirinhas no varal, ver os ensaios. Tem gosto para tudo, não é mesmo? Tem quem goste dos preparativos, tem quem goste de ajudar e tem muita gente que gosta mesmo da festa. De brincar, de participar, de fazer folia. Todas são maneiras de lembrar de onde viemos, cultivar as nossas tradições. Cada uma dessas pequenas coisas tem um sentido. E é esse sentido comum que é a nossa cultura, nossos hábitos, nosso modo de ser. Pequenas coisas que fazem muito sentido. Correção do dever de casa. Treinaram bastante os verbos? Vocês leram ou recitaram de cor? Com entonação? Eu vou ler. Vamos comigo? Presente, modo imperativo. Ver, ir, vir, por. Vê tu, veja você, vejamos nós, vede vós, vejam vocês. Vai tu, vá você, vamos nós, ide vós, vão vocês. Vem tu, venha você, venhamos nós, vinde vós, venham vocês. Põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. Verbos no imperativo negativo. Esses verbos estão no imperativo negativo. Usamos esses verbos para dizer não, dizer quando não é para fazer alguma coisa. Vamos ler com bastante ênfase. Presente, modo imperativo negativo. Não vejas tu, não veja você, não vejamos nós, não vejais vós, não vejam vocês. Não vás tu, não vá você, não vamos nós, não vades vós, não vão vocês. Não venhas tu, não venha você, não venhamos nós, não venhais vós, não venham vocês. Não ponhas tu, não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês. Leitura. Esse texto é bem curto e simples, não é mesmo? É o mais fácil de todos desta unidade e ele explica muito bem. Mostra cada passo bem fácil mesmo. E olhe como usa poucas palavras. Estrela. Corte, tiras. Dobre a tira assim. Deixe uma beirada para colar. E para fazer os enfeites. Corte as tirinhas. Pegue umas tiras e colhe assim. Colhe as outras assim. Depois monte assim. Assim, assim e assim. Assim mesmo, Beto. Este é o estilo deste manual, bastante informal. Assim. Assim como? Temos que ver na figura, não é mesmo? Assim não significa nada. Esse texto só funciona porque vem junto com as ilustrações. E está muito bem explicado. Exatamente. Um texto simples, explicações simples. Simples assim. Vamos fazer uma outra brincadeira. Agora vai ser mais difícil. Vocês vão explicar sem usar desenho. Só assim, no gogó, só falando. Quem quer fazer primeiro? Alfa? Então é você. Use verbos no imperativo. Use o mínimo de palavras, mas diga o que é preciso para a pessoa fazer o que está nesta figura. Então, pesquisaram bastante sobre essas expressões? Não há ano, afinal,
que não tenha o seu Natal? O que significa essa expressão? Não há ano, afinal, que não tenha o seu Natal? Sempre acontece alguma coisa boa. Isso mesmo, Alfa. Você encontrou uma boa explicação. Sempre acontece alguma coisa boa. A ideia do Natal aqui é que o Natal é uma época boa, em que as pessoas se encontram, as famílias se reúnem, as pessoas dão presentes e recebem presentes. Isso é uma coisa boa. A palavra Natal significa isso também, uma coisa boa. Não há ano, afinal, que não tenha o seu Natal. O que foi o seu Natal neste ano? Gostei dessa, professora. Peru de Natal. Muita gente assa um peru. Só o peru morre, o resto faz festa. No Natal, só o peru é que passa mal. Pelo fruto se conhece a árvore. O que significa essa expressão? Vocês pesquisaram a respeito? Ela tem alguns sentidos parecidos, não é mesmo? O primeiro é o sentido próprio, o sentido literal. Você vê uma manga e sabe que ela veio de uma mangueira. Ela é fruto de uma mangueira. Se você tem um pomar com muitas árvores iguais, você vai ver que algumas árvores produzem frutos melhores do que outras. E aí a expressão tem outro sentido. Esse tipo de fruto bom só dá naquela árvore. Ou de outra forma, aquela árvore é boa e dá esse tipo de fruto bom. E é por isso que essa expressão tem mais um sentido, o sentido figurado. Ele é aplicado às pessoas. Quando você conhece uma família e vê um filho que faz uma determinada coisa, em geral, uma coisa boa, você diz isso. Ah, ele fez isso, mas é claro, ele é filho daquela família, daquela pessoa, saiu como pai, saiu como a mãe. Pelo fruto se conhece a árvore. E a árvore de Natal dá fruto? Vamos ver como está a nossa árvore? Primeiro, eu vou dizer para ler tudo com atenção antes de começar a fazer. Muito bem, Alfa. Esta é uma ótima recomendação. Leia todas as instruções antes de começar a fazer. Corte tiras de papel de 2 centímetros de largura e 25 centímetros de comprimento. Dobre a tira em 5 ou partes iguais. Cada parte deve ter mais ou menos uns 2,5 centímetros a 3 centímetros. Deixe uma beiradinha no final para colar com a outra ponta. Passe cola nesta ponta e cole na parte de dentro da outra ponta. Parece que está muito boa, Alfa. Vamos ler juntos? Devagarinho para ver se está claro. Leia todas as instruções antes de começar a fazer. Já comentamos sobre isso. É muito importante. Se não disser antes, pode dar problema. Que problema poderia dar, Beto? Deixar a beiradinha. Se não deixar, não tem como colar depois. Ou então vai ficar torto, com tamanho diferente. Corte tiras de papel de 2 centímetros de largura e 25 centímetros de comprimento. Esta instrução também parece clara, mas a pessoa precisa saber o quê? Isso mesmo, a pessoa precisa saber o que são 2 centímetros, o que são 25 centímetros. Precisa saber medir. Pode medir até com o dedão. Dobre a tira em 5 partes iguais. Cada parte deve ter mais ou menos uns 2,5 centímetros a 3 centímetros. Isso também é claro. Pode dizer mais alguma coisa? E se a pessoa não estiver vendo o desenho? Isso mesmo, Marina. Você está ligada na tarefa, não é mesmo? Seria bom dizer para deixar a parte colorida do papel para fora, a parte mais brilhante ou mais bonita. Deixe uma beiradinha no final
para colar com a outra ponta. Disso nós já falamos. É um detalhe, mas é um detalhe muito importante. Passe e cola nesta ponta e cole na parte de dentro da outra ponta. Essa instrução também nós já comentamos, mas ela é muito importante para formar a estrela. E você? Você fez a estrela para ver se funciona? Vai fazer depois da aula? Combinado. Estrelas. Leia todas as instruções antes de começar a fazer. Corte tiras de papel de 2 centímetros de largura e 25 centímetros de comprimento. Dobre a tira em 5 partes iguais. Cada parte deve ter mais ou menos uns 2,5 centímetros a 3 centímetros. Deixe uma beiradinha no final para colar com a outra ponta. Passe cola nesta ponta e cole na parte de dentro da outra ponta. O que vocês estão observando? Ficou bom assim. Destacar a primeira frase. Leia antes. Destacar a palavra antes. Todos os verbos estão no imperativo. O alfa está dando instruções. Corte, dobre, cole. É assim que funciona. Vocês já entenderam bem como funciona um texto que ensina a fazer algo? Organizar as ideias, explicar bem explicado, uma coisa de cada vez. Frases com verbos no imperativo. Fica mais fácil de ler e de entender, não é mesmo? Agora é minha vez, não é, professora? Vez de quê, Beto? Vez de escrever essas instruções de novo, sem a palavra assim. Isso mesmo, Beto. É como um teatro de máscaras. Você está com a máscara. Suas mãos não se mexem. Não tem setinha, animação. Você tem que explicar com as palavras. Mas pelo que eu vi, você já estava pensando nisso. Vamos ver o que você vai propor. Mas tem uma regra. Use tudo que puder do texto. Mude só o que precisar ser explicado de maneira diferente. Deixa comigo. Todo mundo pronto? Corte várias tirinhas de papel de 1,5 centímetro por 8 centímetros. Boa solução, Beto. Muito bem explicado. Pegue outras tiras e cole uma por cima da outra, só na pontinha. Depois, monte e cole os enfeites uns nos outros. Faça uns enfeites só com as tiras que você colou por dentro. Faça enfeites diferentes. Mude a posição das pétalas. Coloque uma bolinha redonda no meio. Puxa, Beto, até pensei que eu estava montando esses enfeites. Você pensou em tudo. E explicou muito bem explicado. Vamos rever como ficou a instrução que o Beto fez? Enfeites. Corte várias tirinhas de papel de 1,5 centímetro por 8 centímetros. Pegue umas tiras e cole uma ponta na outra por dentro. Pegue outras tiras e cole uma por cima da outra só na pontinha. Depois, monte e cole os enfeites uns nos outros. Faça os enfeites só com as tiras que você colou por dentro. Faça enfeites diferentes. Mude a posição das pétalas. Coloque uma bolinha redonda no meio. Dá gosto, não dá? Ter uma turma de alunos tão sabidos? Vejam que instrução bem escrita, tudo bem explicado. Vamos ver o que ainda temos para aprender com a ficha do texto? Página 47. Qual o objetivo do texto? Instrução ensina a fazer enfeites para a árvore de Natal. Beto, que características mostram que esse texto é uma instrução? O título, faça enfeites. O verbo está no imperativo, a forma de mostrar o texto com ilustrações, os comandos. Para que tipo de leitor foi escrito esse texto?
para crianças. O texto foi escrito pela Ruth Rocha. Está no almanaque que ela escreveu. E que outras pistas mostram que é um texto para crianças? A linguagem, a forma de escrever. Colhe assim, outras assim. Isso mesmo, o uso da linguagem informal. Quantos enfeites o texto ensina a fazer? Isso mesmo, 2 tipos de enfeites. Como é? É verdade, ensina a fazer tipos diferentes de enfeites, com as pétalas para dentro ou para fora. Você conseguiria fazer os enfeites se o texto não viesse acompanhado de ilustrações? Por quê? Alfa, como você respondeu a essa pergunta? Impossível! Mas como você respondeu no seu caderno? Se o texto não viesse acompanhado de ilustrações, não seria possível fazer, porque não dá para saber como dobrar, como colar e como ia ficar. Resposta correta! Não seria possível fazer da forma como o texto está escrito. Agora observe uma coisa, Alfa. Você e todos vocês. Se o texto não viesse acompanhado de ilustrações, não seria possível fazer, porque não daria para saber como dobrar, como colar e como iria ficar. Viram o que eu fiz? Os verbos precisam combinar. Não seria possível, não daria, não iria ficar ou não ficaria. Todos os verbos no mesmo tempo. Aos poucos, vocês vão aprender a usar esses verbos. Por enquanto, eu só vou mostrando a vocês. Observem também. Você conseguiria fazer os enfeites se o texto não viesse acompanhado de ilustrações? Por quê? Porque na pergunta se escreve separado. Por qual razão? São 2 palavras. Porque na resposta é uma palavra só. É a razão. Por quê? É uma conjunção que explica a razão. Por que separado escreve tudo junto e tudo junto escreve separado? Lembram-se dessa piadinha que a Ruth Rocha conta no almanaque dela? Vocês também podem fazer piadinha com a palavra porquê. F. Quantas tiras de papel são necessárias para fazer a estrela? Basta uma tira para cada estrela. E a resposta completa, como é? Para fazer a estrela, precisamos de só uma tira de papel. Correto. Também poderia escrever assim. Para fazer a estrela, precisamos de apenas uma tira de papel. Ou assim. Para fazer cada estrela, precisamos de uma tira de papel. Para fazer a estrela, precisamos de só uma tira de papel. Para fazer a estrela, precisamos de apenas uma tira de papel. Para fazer cada estrela, precisamos de uma tira de papel. Viram como as palavras mudam? E como a entonação dá mais ênfase a um aspecto da frase, a uma palavra? G. Que tamanho deve ter a tira de papel para fazer a estrela? Isso mesmo, 2 centímetros de largura e 25 centímetros de comprimento. A tira de papel para fazer a estrela deve ter 25 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura. Você também escreveu assim, com uma frase completa? H. O que acontece se você trocar a ordem dos passos a serem seguidos para confeccionar os enfeites? Tá errado. Vai desperdiçar o papel. E como é a frase completa? Se trocar a ordem dos passos, não vai ser possível fazer os enfeites. E essa é para você. Sim, você mesmo, você. Como você respondeu? O que é essencial no texto de uma instrução? Isso mesmo, materiais. Como fazer? No texto estava escrito: monte e colhe.
Aqui nós temos algumas expressões com a palavra montar. Vamos aprender o que elas significam? A criança montou uma peça de teatro sobre o Natal. Apresentou. A criança apresentou uma peça de teatro sobre o Natal. O cavaleiro montou em seu cavalo inglês. Subiu, andou. O cavaleiro andou no seu cavalo inglês. O arquiteto montou o projeto de uma casa. Fez, desenhou. O arquiteto desenhou o projeto de uma casa. A família junta montou a árvore de Natal. Essa tá difícil. Estou pensando. A família. Vou dar uma dica. Qual palavra serve como dica? Enfeite. Boa. Enfeitou. A família junta enfeitou a árvore de Natal. Na primeira coluna, vemos as frases. Na segunda, o significado do verbo montar. Significado de montar. A criança montou uma peça de teatro. Apresentou. O arquiteto montou o projeto de uma casa. Desenhou. A família junta montou a árvore de Natal. Enfeitou. Agora vamos fazer o mesmo com esse exercício? Significado de colar. A criança colou as tiras de papel. Pregou significa pregar. Significado de colar. A criança colou as tiras de papel. Pregou. Curioso, o homem colou o ouvido no rádio. Encostou. Significado de colar. A criança colou as tiras de papel. Pregou. Curioso, o homem colou o ouvido no rádio. Encostou. O carro vermelho colou no outro de cor azul. Ficou pertinho. O menino colou na prova. O menino colou na prova. Isso não se faz, não é mesmo? Mas o que significa colou na prova? Copiou de outro menino. Copiou do livro. Isso e muitas outras maneiras, não é mesmo? É melhor nem escrever. Qual o antônimo dessas palavras? Já sabemos que antônimo é o oposto, o contrário. Pinga-fogo. Anuncia que é uma sessão pinga-fogo. Eu pergunto e você responde. Dobrar. Desdobrar. Colar. Descolar. Fazer. Desfazer. Montar. Desmontar. Depois. Antes. Qual a diferença entre cortar e rasgar? Existe diferença. Cortar e rasgar, eu corto o papel com a tesoura. Fica direitinho. Mas pode não ficar. Pode ficar torto. Sair do rumo. É difícil explicar, não é mesmo? Nos dois casos, nós rasgamos, mas em geral é como o Beto falou. Cortar sugere que temos mais cuidado. Beirada e maior parte. No texto diz assim: deixe uma beiradinha para colar. Qual a diferença entre uma beirada e a maior parte? Essa é fácil. Beirada é só um pedacinho. Só a pontinha. Árvore de Natal. Enfeites. Vocês já repararam? Qual enfeite fica no topo da árvore de Natal? Isso mesmo, é a estrela. E vocês sabem por que é uma estrela? Exatamente. Na história do Natal havia uma estrela. A estrela ficou parada em cima do lugar onde o menino Jesus nasceu, não é verdade? Era para avisar que o menino estava ali. Mas avisar para quem, professora? Avisar para as pessoas que esperavam o nascimento dele, as pessoas que acreditavam que ele iria nascer. A estrela é um sinal de esperança, um aviso. E por falar em estrela, eu trouxe um poema para ler com vocês. Um poema muito bonito.
O poema não é sobre o Natal, mas é sobre uma estrela. O poema é de Manuel Bandeira, um dos maiores poetas da nossa língua. A Estrela, Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia na sombra funda responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. E ouvia na sombra funda responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Esse jeito de ler é diferente. A gente entende diferente. Isso mesmo, ler com entonação, ler entendendo o que a gente lê. E para isso, precisamos treinar muito a fluência de leitura, não é mesmo? Quem se esconde atrás das máscaras? Vamos continuar a nossa leitura? Vamos saber mais sobre a comédia dell'arte? Sobre o uso das máscaras? Eu vou continuar aqui na página 16. Ela explica como era o enredo das peças e mostra os desafios do ator com a máscara. Na comédia dell'arte, a história era sempre a mesma. Ela imitava o que acontecia na sociedade naquela época, mas de forma divertida. Havia sempre um casal apaixonado com vontade de casar, mas o casal enfrentava dificuldades. Suas famílias ricas não aceitavam a união. A parte engraçada ficava com os empregados. Eles eram sempre atrapalhados. Os atores decoravam as falas, mas eles também tinham que fazer gestos e movimentos com o corpo para que todos entendessem o que estava acontecendo. Isso porque as pessoas não falavam só italiano na Itália antiga. Outras línguas eram faladas em regiões fora da cidade grande. Os atores iam muito além das falas para que todos pudessem entender as cenas. O guia explicou que o bom ator vive o personagem. Ele deixa de lado o seu jeito pessoal. Ele deixa de ser ele mesmo para ser o personagem naquela apresentação. Assim, ele nos faz acreditar na história que está contando. Ele sobe no palco, rouba a atenção de todos, emociona e deixa o público sempre querendo mais. Ele deixa de lado o seu jeito pessoal. Às vezes, um ator jovem representa o velho da história, ou um ator mais velho representa o jovem enamorado. Outras vezes, mulheres fazem papel de homem, ou homens fazem papel de mulher. O público muitas vezes se espanta ao ver tudo isso. Mas é assim mesmo, eles são artistas. Então o guia disse que haveria uma apresentação de teatro de máscaras no museu mais tarde. Liz ficou muito animada. Ela nunca assistiu nada parecido. Liz também nunca tinha visto aquele tipo de máscara. Era uma máscara cheia de detalhes, uma máscara que transmitia sentimentos. As máscaras eram muito importantes para o teatro antigamente. Elas não eram usadas só na comédia dell'arte. As máscaras estão ligadas ao teatro desde os tempos da Grécia Antiga. Elas eram usadas nas festas para o deus Dionísio. Também eram usadas em rituais e celebrações de povos antigos na África. As máscaras eram tão importantes que viraram símbolo do teatro. Você já viu o desenho de duas máscaras lado a lado, uma sorrindo e outra triste? Essas são as máscaras da tragédia e da comédia. Tragédia e comédia são os dois gêneros mais famosos do teatro. Liz sempre achou que máscara servia só para esconder o rosto, mas ela estava aprendendo que a máscara era muito mais que isso. A menina deu pulos de alegria quando o guia perguntou se ela queria experimentar uma máscara. Liz aceitou na hora. O livro Quem se esconde atrás das máscaras? Faz parte da coleção de artes Teatro.
Em uma visita ao Museu do Teatro, uma menina se interessa pelo tema Comédia dell'arte e nos convida a um passeio pelo museu para conhecer a história do teatro popular que surgiu na Itália há cerca de 400 anos. Resumo da aula. Hoje estamos terminando uma unidade, a unidade 1. Nesta unidade aprendemos muito sobre um tipo de texto: procedimentos. Como podemos resumir o que aprendemos de mais importante? Primeiro, aprendemos que esse tipo de texto ensina a fazer alguma coisa. Ele pode ter diferentes formas. Uma lista, regras de um jogo, instruções, ou até mesmo receitas poéticas. Todos esses textos têm um objetivo em comum: ensinar alguma coisa. A forma de escrever depende do tipo de texto. A maioria apresenta os materiais ou ingredientes e a forma de fazer. Os textos do tipo receita ou instrução têm outro aspecto em comum. Eles usam verbos no infinitivo ou no imperativo. Nós já estudamos muito desses verbos. Sabemos conjugar vários deles, não é verdade? Nós também aprendemos muitas coisas importantes. Dicas para escrever na internet. Lemos um trecho do livro do Júlio Verne sobre o submarino que ainda não existia. Aprendemos até a fazer receitas poéticas. E receitas que falam assim: faça assim, corte assim, dobre assim. E lemos muitos outros livros, não foi mesmo? Muitas histórias interessantes. De qual leitura você mais gostou? Espero vocês na unidade 2. Até lá!